Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado. A gente já conversa com ele, gente. Theo Takar, editor-chefe do BDM Online. Theo, atualiza pra gente, meu querido, o que vem por aí hoje na agenda da Rosa Riscala. Muito bom dia para você. Bom dia, Débora. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, continua aí no centro das atenções do mercado nesta semana, né? Os trabalhos da primeira turma do STF serão retomados amanhã aí com o voto do ministro relator, Alexandre de Moraes, né? Haverá sessões todos os dias aí até sexta-feira. Os investidores, né, devem continuar cautelosos por causa da possibilidade de novas sanções de Donald Trump contra o Brasil, especialmente se Bolsonaro for condenado. Inclusive, na última sexta, né, o Trump voltou a comentar aí sobre a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, né, afirmando que o Brasil adotou atitudes lamentáveis, referindo-se aí ao julgamento de Bolsonaro, e que o governo brasileiro mudou radicalmente, que foi muito para a extrema esquerda, e segundo o Trump. A menção dele ao Brasil, né, ocorreu aí após uma jornalista questionar o presidente americano sobre a restrição de votos a delegações de determinados países para a Assembleia Geral das Nações Unidas, né, da ONU, que vai ser realizada esse mês em Nova York. Trump não confirmou se os delegados brasileiros sofrerão restrições para o evento, mas o fato é que o ambiente de tensão entre os dois países continua. Também na sexta, em uma entrevista ao SBT, o presidente Lula voltou a afirmar que seu governo tem encontrado resistências aí no diálogo com o governo Trump. Lula disse que a taxação vai prejudicar os americanos e defendeu que o Brasil compre de países que queiram negociar, citando aí como exemplo a China. Segundo apurou o Estadão, né, os integrantes do governo acreditam que há pouca margem de negociação com os Estados Unidos. Eles dizem que a situação está congelada e cristalizada e que deve se manter assim pelo menos até o ano que vem, Débora. Pois é, deve mesmo, e a gente segue acompanhando, né, por aqui, meu querido. E olha, além, né, de toda essa movimentação em relação a essa reunião do BRICS que vai acontecer, a gente também deve acompanhar ainda o julgamento de Jair Bolsonaro, que retoma, né, será retomado amanhã, vai direto até a próxima sexta-feira. A gente deve ter o voto aí do ministro Alexandre de Moraes abrindo, né, essa rodada, mantendo totalmente essa cautela do mercado em relação a isso. Mas também há uma expectativa que o mercado, né, acompanhe hoje e repercuta hoje os eventos do final de semana, que foi bastante agitado e deve ainda causar muito rebuliço lá fora, né, Theo? Exatamente, Débora, né? Podemos dizer que foi o final de semana, né? Trouxe notícias importantes aí que podem influenciar a abertura de alguns mercados nessa segunda-feira. Por exemplo, a OPEP+, né, o cartel dos produtores de petróleo, decidiu aí aumentar sua produção global em um ritmo mais lento, de 137 mil barris por dia, a partir do mês de outubro. Lá no Oriente Médio, Israel e Hamas teriam concordado aí num plano de cessar-fogo que foi proposto pelos Estados Unidos. No Japão, o primeiro-ministro Shigeru Ishiba anunciou a sua renúncia no domingo, aí, após crescentes pedidos de seu partido liberal democrata para assumir a responsabilidade pela derrota na eleição parlamentar de julho. Após resistir em deixar o cargo, o Ishiba tomou a decisão para evitar aí uma moção de desconfiança. Uma eleição para escolher o seu sucessor deve acontecer no início de outubro. Na França, uma votação no parlamento hoje também pode derrubar o primeiro-ministro por lá, o François Bayrou. O que está em discussão é um corte de 44 bilhões de euros no orçamento francês, que tenta equilibrar aí um déficit gigantesco, né? O próprio Bayrou já mencionou a sua permanência no cargo aí à aprovação dessa proposta. Também no final de semana, a Rússia fez aí seu maior ataque de drones contra a Ucrânia desde o início da guerra entre os dois países, né? Foram lançados 810 drones e 13 mísseis de vários tipos, aí causando pelo menos 2 mortes e cerca de 20 feridos, né? Um dos alvos atingidos foi um prédio que concentra aí boa parte da estrutura do governo de Kiev. Uhum. Trump comentou, né, que o ataque, né, e disse que não está nem um pouco feliz aí com a Rússia, mas que pretende falar muito em breve com Vladimir Putin e ainda acredita em um cessar-fogo e um final aí para essa guerra, né? E para fechar essa rodada de eventos importantes no exterior durante o final de semana, aqui na Argentina, aqui do lado, né, a oposição peronista de centro-esquerda venceu as eleições na província de Buenos Aires, aí derrotando o partido do presidente Javier Milei. As eleições em Buenos Aires, né, principal província do país, são consideradas um termômetro para a disputa nacional de meio de mandato que vai acontecer em outubro e para um referendo sobre o desempenho de Milei, né, que enfrenta sérias críticas ao seu governo em meio a um escândalo de corrupção envolvendo a sua irmã, Karina Milei, Débora. Exatamente isso. Bom, ainda temos agenda de indicadores para poder acompanhar durante essa semana, né, Theo?
Exatamente, né? Vamos ter mais uma semana carregada de dados importantes, né? Lá fora, o principal evento da semana será a decisão de política monetária do Banco Central Europeu, o BCE, que acontece na quinta-feira. Expectativa é que os juros por lá, na zona do euro, sejam mantidos em 2% ao ano. Nos Estados Unidos, teremos uma rodada de dados importantes de inflação, né? O PPI de agosto sai na quarta-feira e o CPI na quinta. Na sexta, sai o dado preliminar de setembro de confiança do consumidor americano, medido pela Universidade de Michigan, junto com as expectativas de inflação para 1 e 5 anos. Na Ásia, já tivemos alguns dados importantes saindo na madrugada de hoje, né? O PIB do Japão, no segundo trimestre, subiu 2,2% na comparação anual, acima do esperado pelo mercado. Na China, a balança comercial de agosto mostrou superávit de 102,3 bilhões de dólares, acima dos 99,3 bilhões de dólares esperados pelos economistas. As exportações chinesas cresceram 4,4% em agosto, abaixo da expectativa que era de alta de 5,3%. Já as importações subiram apenas 1,3%, frustrando a expectativa de crescimento de 3,7%. E amanhã à noite saem os dados de inflação de agosto lá na China. Aqui no Brasil, destaque da agenda dessa semana também é a inflação, né? O IPCA de agosto sai na quarta-feira. Além desse indicador, vamos ter amanhã os dados antecedentes de produção e vendas de veículos em agosto. Na quinta, saem as vendas no varejo em julho. E na sexta, o volume de serviços em julho, Débora. Pois é, vamos acompanhar aí a movimentação, né, de todos esses dados a serem divulgados. Muito obrigado, meu querido, pelas atualizações. Boa segunda-feira para você. Até amanhã.